Então vamos primeiro, irmãos, começar aqui a entender por que nós estamos aqui, né? Então eu vou traçar uma coisa que vocês toda hora veem aí no Facebook, né? Timeline, né? Tem uma timeline. Eu acredito que quando o Zuckerberg, né, ele pensou nesse, nesse termo, timeline, né? Bota mais água aqui. Ó, bota mais água. Timeline. Quando o Zuckerberg, né, pensou nisso daqui, ele como bom judeu, ele provavelmente tinha alguma noção disso, tá? Nós, do jeito que nós somos hoje, nós ocupamos um espaço, nós estamos ocupando um espaço, mais ou menos por aqui assim, né? Tá? Que nós chamamos de história calamitatum, tá? História calamitatum, tá? Esse é o nosso, é onde nós estamos, né? Na história da criação. Nós estamos mais ou menos por aqui. Tá? Não estamos nem longe nem perto. Teve coisa para cá e haverá muito mais coisa para lá, tá? Teve coisa para cá e haverá muito mais coisa para lá. Aqui nós temos eventos, né, que são conhecidos, como a Lemúria, como Atlantis e como Mitzrayim, né? Mitzrayim. Aqui é um CH, tá, irmão? Ficou mal feito, né? Deu para ver agora melhor? Sim. Mitzrayim. Mitzrayim, na realidade, é traduzido hoje como Egito, tá? Mas na realidade significa vida estreita, tá? Haim é vida, tá? Então vida estreita, né? Vida estreita. Não é que a vida fosse estreita, mas nós vamos entender mais para frente que a vida começou a se estreitar, ou seja, nós fomos nos adensando, tá? Aqui, nesse momento aqui, tá? Então nós temos que o sutil era próximo ao denso. Tá? Aí nossos sábios vão dizer o quê? Nossos sábios vão dizer que o denso era bem mais sutil e o sutil era bem mais denso. Tá? E nossos sábios vão dizer isso. Tá? Aqui em Atlantis vai então surgir, tá, a necessidade do denso querer se pôr sobre o sutil. Tá? O denso, denso, vou comandar o sutil, que deveria ser o meu comandante. Tá? Então, aqui tem essas trocas, né? De governo e governante, né? Governo e governado, né? Tá? Então, aqui era o governo, aqui o governado, agora o governado quer ser governo. Isso vai gerar essa primeira civilização, chamada Mitzrayim, né? Descendente de Shem, né? Filho de Shem, né? Tá? Aqui é tudo pré-dilúvio, né? Pré-Mabul, né? Aqui é tudo pré-Mabul, que é tudo antes do dilúvio, tá? E vai então começar a gerar uma nova história, tá? Nós estamos falando no número 5780, 5.780 anos, a partir de um marco zero. Esse marco zero é chamado de Adam, tá? Mas não é Adam, o homem que estava lá no Jardim do Éden, tá? Adam
ou seja, a terra, né? Como quer ser chamado? Adam, porque vim da Adamá, porque vim da terra. Adam significa que a terra, nós somos terra, né? Do pó vieste ao pó voltarás. Nós somos terra, começamos a tentar buscar de novo o quê? Um contato com o sagrado. Então, aqui esse Adam significa reconnection, tá? Reconnection. Esse Adam significa reconnection. Então aqui vai começar uma caminhada, que vai começar uma caminhada, a reconexão com o sagrado, que foi destruído quando o governado quis tomar conta do governo. Tá? A Bíblia, os padres e pastores, eles falam de uma grande luta no mundo espiritual, que Satanás, né, o tal do Satanás lá, coitado de Satanás, o tal do Satanás conseguiu convencer 2/3, né, 2/3 de todos os anjos a virem com ele. Né? Na realidade, nós estamos falando desse grande conflito entre o denso e o sutil. Tá? Okay? Então, nós já estudamos, mas vamos estudar melhor hoje à tarde, né? Que na convergência existem as sístoles e existem as diástoles, tá? Então, na convergência, houve essa convergência. O sutil tinha que ter o seu desenvolvimento criacional, e o denso tinha que ter seu desenvolvimento criacional. Houve isso daqui. Muito bem. Então, esse número é a partir desse Adam, tá? Então, o calendário que é chamado de calendário judaico não é o calendário do povo judeu, é o calendário da criação desse Adam Reconnection, tá? Reconnection is the meaning of life, tá? Agora, esse número é relativo, né? Porque se a gente for para o calendário chinês, é 4.718. Se a gente for para o calendário maçônico, né? É o número vulgar mais 4.000, 6.020. Se a gente for aí para o calendário asteca, já passou lá o 1999, não é verdade? Então, esse número daqui é relativo. Por quê? Porque o universo, ele não tem tempo e hora, não tem relógio, né? Então isso que os cientistas ficam fazendo no céu, de dizer há 14 bilhões e 600 milhões de anos teve o Big Bang, né? E agora eles têm um mapa, né, de todo o fundo de radiações de micro-ondas que ficaram depois do Big Bang. Tudo isso daí é Locke, né? Pessoa totalmente Locke. Locke mesmo. É Locke. Não vai chegar a nada, né? Foi o que eu coloquei outro dia pro professor Sean Carroll, né? Eu coloquei, ok, agora a gente sabe que tem 3.000 galáxias. 3 trilhões de galáxias. Na época de Galileu, a gente nem sabia que tinha Milky Way, né? A nossa. Agora a gente sabe que tem 3 trilhões. O que mudou? Mudou nada, né? Continua a mesma. O que muda é isso que a gente está estudando, a Kabbalah. Kabbalah é que muda, tá? Então, dentro dessa história Calamitatum aqui, foi estabelecida uma nova meta, né? Essa reconexão vai levar a um evento chamado Mashiach, tá? Um evento chamado Mashiach. O que é Mashiach? Mashiach é o reestabelecimento dessa ordem. Mashiach não é o quem é, mas o que é, tá? E o que é o restabelecimento dessa ordem aonde a governança governa o governado, tá? Então nós podemos nos tornarmos, vamos assim chamar, de governantes. Então agora nós vamos focar nesse período, tá? Vocês entenderam, né? Deu para entender, Eduardo? Deu, perfeito, justo e perfeito. É, justo e perfeito. Então.
Então, isso é importante os irmãos terem em mente, por quê? Porque nós ruminamos no grupo GEA, que eu já vou explicar para vocês, porque nós ruminamos terças e quintas, engolimos pelo QFA aos Shabbatot, e porque nós nos aprofundamos nos estudos teológicos domingo de manhã, para nos tornarmos governantes. Mas não é para nos tornarmos governantes no futuro, para nos tornarmos governantes do presente. Porque nós já vamos ver isso, tá? Então vamos aqui colocar, né, o nosso História Calamitatum, tá? Do 0 ao 7.000. Do 0 ao 7.000. Isso é o História Calamitatum. Esse História Calamitatum, ele tem um centro, tá? Por quê? Esse centro é como se fosse uma balança, tá? Aonde eu aqui estou connected, eu aqui estou deconnected, tá? E eu aqui estou connected, tá? Então, nós estamos já começando a desenvolver os princípios da Kabbalah. Então, é como se fosse uma balança. Nós estávamos, a gente está vindo daqui, né? Nós estávamos aqui, logo após o Mabul, não é isso? Logo após o Mabul. E nós estaremos aqui, no evento do Mashiach, tá? No evento do Mashiach. Essa caminhada, ela tem que ser através de um equilíbrio. E quem nos dá esse equilíbrio? É um evento chamado Ha-Sinai. Tá? Essa é a grande teofania do História Calamitatum. É um evento chamado Ha-Sinai. Tá? Aqui, a governança se apresenta, tá? Aqui a governança, ela vai se apresentar ao denso, aqui está o denso, tá? Aqui está o denso. A governança vai se apresentar como o famoso Elohim, tá? Nós cabalistas usamos Elohim, os judeus, né, usam Elohim, tá? Então é importante, houve essa. Elohim é o centro, tá? Elohim é o centro. Então, isso daí foi o que aconteceu, tá? Isso foi o que aconteceu. Então, aqui nós vamos então receber uma coisa chamada, ao denso é colocado uma coisa chamada leis moral e ética, né? Porque o que fez com que a gente fosse parar nessa dimensão de casar e se dar em casamento? O casar e se dar em casamento, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, tá? Uhum. Eu mandei para vocês links essa semana que eu fiquei realmente apavorado com as festas homossexuais na Bahia, né? Você viu a festa daqueles homens? Que isso, hein? Uns caras que tava bom para carregar pedra, né? Não é verdade? Mas é só andar na rua no carnaval esse ano, você também... Ontem no shopping, eu prestei atenção, eu estava esperando ali a Copygraph abrir de manhã para pegar o material. E eu estava reparando como os homens são femininos hoje, né? Sim. Né? Inclusive uns eles andam, eu fiquei impressionado, uns andando com um tênis feminino, dessa marca americana All Star, porque tem estrelinha, né? Sim. Essas coisas, é de mulher, né? É. E a calça no meio Da canela. Da canela, você já viu isso também? Na moda. Tá na moda? Tá, eles até dobram assim. Eles dobram, né? Aí, coisa horrorosa. Eu achei, tá?
Eu acho que bonito é um homem assim, como eu sou bonito. Aqui, horroroso, mas é bonito, né? Porque o homem tem que ser assim, né? Barbado. Né? Tá? Muito bem. Nós recebemos essas leis, tá? De moral e ética. Tá? Isso daqui foi chamado de Torá, né? Isso aqui foi chamado de Torá de Moshe, né? Torá de Moshe. De Moshe Rabbeinu, né? De Moshe Rabbeinu. Então, é muito importante nós entendermos, né, que Moshe não era sacerdote, Moshe era mestre. Tá? Então, Moshe, machar, puxar, ele nos puxa, né, nessa direção. Torá, do verbo yará, que quer dizer lançar, acertar o alvo, né? Acertar. Então, na realidade, eu estou daqui, com o meu arco e flecha, lançando a minha flecha em direção a Mashiach. Vocês entenderam? Tá? Ó eu aqui, ó, com o meu arco e flecha, ó, Machar, ó lá, tá? Em direção a Mashiach, tá? Então, esse é o conceito. Tá? Então, por que nós precisamos ruminar a Torá terças e quintas, nas suas aliot, eu já vou explicar, e engolir no QFA, no Kisuf Fanali, né? A conexão para todos, no Shabbatot, para eu garantir que eu acerto Mashiach. Então, eu estou lançando minhas setas, estou alcançando Mashiach e eu estou governando no tempo atual. Tá? Deu para entender esse conceito? Sim. Esse é o conceito de toda a teofania que está no livro da lei sagrada, assim chamada Bíblia. Tá? Nós, do Grande Oriente, o Bet Orv, fazemos durante a semana, terças e quintas, nós estudamos pela Tanar. Tá? Por quê? Porque a Tanar, né, Tanar, que quer dizer que é Torá, Tekuvim, Navim e Tekuvim, né, tá? É o livro dos profetas, da sabedoria e o livro da Torá. Nós estudamos aqui de forma que eu também já vou explicar, de forma mais básica. Sábado, nós nos aprofundamos literalmente pela Torá. Usamos a Torá de Irash, tá? E nos domingos nós fazemos o estudo pelo Zohar. Tá? Então, são 23 volumes aqui, a Torá de Irash são 5 volumes, e a Taná aqui dentro tem 29 volumes. Tá? Então, basicamente isso, fora os outros, mais de 300 livros que nós usamos de consulta e os mais variados instruções que os nossos sábios nos enviam. Tá? Alguns dos nossos estudos acabam tendo que ser em inglês por essa razão. Tá entendido isso daqui? Essa é a única teofania que existe. Não existe nenhuma outra teofania. Tá? Essa é a única. E a última. Tá? Não teve mais nada depois disso daí. Depois do Sinai, não teve mais nada. Tá? Teve profeta, sábios, um monte de coisa. Mas não teve mais teofania. Tá? Então, Vaomer Elohim, tá? Assim fala Elohim a Moshe, só teve lá, não teve mais. Tá? Não teve mais. Ah, vai ter? Não sei. Pode ser que tenha. Se tiver, Baruch Hashem por isso. Tá? Então vamos entender que isso não é tão simples. Existe um processo. Tá? Então, eu primeiro vou falar nesse processo a nível de DNA. Tá? A nível de DNA. Por que a nível de DNA? Porque a primeira meta, irmãos, na Kabbalah, tudo é meta. Tudo é meta. Eu tenho uma meta. Torá é o nome de uma meta. Yará, lançar e acertar
a ordenança, o Hukim de Hashem. Então, eu estou aqui, pá, eu lanço e acerto. Eu estou aqui, pá, eu lanço e acerto. Tá? Okay? Então, tudo na Torá, tudo na Kabbalah tem uma meta. A nossa primeira meta são melhores gerações. Tá? São melhores gerações. Por que melhores gerações? Gente, irmão Eduardo, por que melhores gerações é a primeira meta? Porque Escolinha do professor Raimundo. Você entendeu? Hoje eu entendi. O mestre André ele chega sempre atrasado para fugir das perguntas. Por quê? Vou fazer uma pergunta para ver se te ajuda a responder essa. Os irmãos já podem ir respondendo aí. Lembre-se que é pergunta e responderemos, né? O que nos levou a esse estado deplorável de comportamento ético e moral? Vem cá, nós estamos em um ambiente de comportamento ético e moral deplorável? No Brasil, sim. No mundo. Né? É verdade. No Brasil tem corrupção? Para dar e vender. Para dar e vender, né? Você vende até corrupção hoje, que é o intermediário, né? Era o doleiro, não é isso? Ele é o lobista do fulano de tal, né? O cara é ladrão, aí franquia o roubo dele, né? Só no Brasil mesmo, né? Mas isso parece que é no mundo. Então, nós estamos vivendo a patifaria da corrupção? Sim. Nós estamos vivendo o abominável mundo do homossexualismo desenfreado? Sim, como Roma. Como Roma? Como Roma, como Grécia, né? Sim, Não Roma, Grécia, como Grécia, né? Como Grécia, sim, estamos. A Grécia desapareceu. Nós estamos vivendo o culto ao corpo? Como Grécia. Como Grécia, estamos? Estamos. Nós estamos vivendo o culto às armas como Roma? Estamos. Estamos, né? Então nós estamos vivendo... Então, por que a nossa primeira meta são melhores gerações? Por quê? Para evitar que a gente viva isso. Porque nós somos lixo, tá? Então, como nós somos aqui lixo, como nós somos lixo, Mashiach não vai habitar no... Mashiach não vai habitar no lixo. Então, construa um Mishkan para mim, eu habitarei no meio de vós, né? Ve asuli Mishkan, ve sheranti betorem, não é isso? Sim. Tá? Então, construa um Mishkan para mim e eu habitarei no meio de vós. Ou seja, esse betorem é dentro. Então, eu sou o lixo. Para que Elohim possa habitar em mim, o que eu tenho que gerar? Melhores gerações. Melhores gerações. Sim. Melhores gerações. Tá? Então, como é que eu consigo gerar melhores gerações? Não se preocupa se fica entrando e saindo, não. Isso Foco, tá bom. tá, o pessoal aí se vira. Tá? Tá bom. Então, o que acontece? O que acontece? Isso é importante o irmão entender. Isso é muito importante o irmão entender. Tá? Muito importante. À medida que eu rumino terças e quintas e engulo no sábado, tá? Eu altero o meu hélix. Aqui está o hélix, né? Com todas as suas ligações ativas, não ativas e potenciais. Todas. Tá? Infinito. Tá? A informação do sagrado em nós está no DNA. Tá? A informação do sagrado em nós não está no tal do espírito, né? Pô, fala comigo. Não está. Tá? Tá aqui. Então, à medida que eu estudo, à medida que eu me torno menos lixo, eu vou fazendo eu vou religando ligações genômicas que não estavam
ativas, tá? Então, a palavra religião, vem de ligare. Então, eu vou começar a religar. Então, quando o irmão vem, por exemplo, no nosso Oriente, fuma, bebe, sexo desregrado, come, como é que é? Feijoada de porco no dia de sábado, adora, como é que se chama o cavaquinho lá? Samba com cavaquinho? Não, que samba do cavaquinho? Um pandeiro e cavaquinho. Não, tem a festa de sábado que os profanos vão, né? Então, não, pagode. Pagode, né? Pagode. Pagode não é com cavaquinho. É pagode. Aí o que eu digo para ele? Ó, não deixa de fazer isso. Começa a fazer assim, ó. Não faça mais no sábado. Terça e quinta e sábado, estuda com a gente. Vai lá comer sua feijoada no domingo, ouvir seu cavaquinho no domingo. Vai ser bem profano no domingo, tá? Mas terça, quinta e sábado, stay with us, né? Não é assim que a CNN fala, né? Stay with us, né? Go there, né? Por quê? Você vai começar a ter essas ligações ativadas em você. Irmão, você perderá o gosto naturalmente. Isso é a mágica da Torá. É a mágica da Torá. Você começa a ter sensações tão extraordinárias quando essas ligações começam a religar dentro de você, que você começa a perder o gosto pelo profano. Você começa a cada vez mais buscar o sagrado. Por isso que eu coloquei e toda forma gráfica do DNA, ele é assim para cima, tá? Porque o DNA, ele quer que a gente evolua. Ninguém faz fórmula do DNA assim, ó. Você nunca reparou isso? Nunca tinha reparado. Então. Verdade. Toda vez que a gente representa o DNA, a gente representa o DNA para cima. Então, a nossa primeira meta são melhores gerações. Então, eu discutia isso agora de manhã aqui, né, com o Eduardo, né, como a educação que eu tive na década de 70 e 80, com grandes sábios no Reino Unido, né, grandes sábios mesmo, tá? Alguns ainda estão vivos, outros não mais, alteraram o meu DNA, e essa alteração de DNA chegou na minha filha, que nasceu na década de 90. Tá? Eu fui pai já com idade de avô. Okay? Baruch Hashem por isso. Então essa é a nossa primeira meta. Melhores gerações. Então quando eu estudo, quando eu rumino terças e quintas e engulo no sábado, a minha responsabilidade é garantir melhores gerações. Tá? Isso daí. Agora, para nós cumprirmos essa primeira meta aqui, nós temos o quê? Nós temos que o verbo rinur, né? Rinur, nós temos que receber essa transferência, né? Rinur é transferir, né? Nós temos que receber essa transferência. Como é que nós nos organizamos no Grande Oriente Urbe et Orbe, tá? Por que Grande Oriente Urbe et Orbe? Urbe et Orbe, quer dizer, da cidade para o mundo, de mim para o meu próximo, de mim para a minha comunidade, tá? Esse urbe sou eu, tá? Por quê? Nós nos organizamos da seguinte forma. Nós temos Avram Avinu aqui, que é o início, tá? Então, o nosso M0, né, começa com Avram Avinu. Avram Avinu foi escolhido porque ele vai rinur para os seus filhos. O que? Obras de bondade e justiça, tá? Que nós vamos ver na Menorá hoje à tarde,
aqui vai aparecer Hesed, aqui vai aparecer Hesed, aqui vai aparecer Mishpat, tá? Mas isso é mais para tarde, não se preocupem agora com isso daqui, que é só um passant, tá? Então, Avram Avinu, ele foi escolhido pela governança, e aqui é uma teofania, não uma teofania para 600 mil almas no pé do Sinai, não é. Por quê? Porque quando houve a teofania para Avram Avinu, estava ele e Elohim. Tanto assim que a gente não sabe como foi. Como é que foi? Chegou um Anash lá, quer dizer, houve assim uma transformação de luz, né? Chegou uma luz na frente dele, igual lá a luz de apóstolo Paulo em Atos 9, né? No caminho para dar. Mas a gente não sabe como foi. Pode ser que sim, né? A gente só sabe que foi o quê? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Né? E vai para a terra que eu vou te indicar. Nós não sabemos como isso foi que aconteceu. Se foi uma voz do além, né? Se foi um fogo na sarça, nós não sabemos. Tá? Mas essa foi a primeira teofania, o marco zero. Tá? Esse marco zero daqui vai fazer com que Avram Avinu seja um transferidor. Ele vai começar a transferir esse conhecimento que ele recebeu para todo aquele povo que passava por lá, idólatras, por toda idolatria. Então ele tinha uma tenda. Ele tinha uma tenda. A Hanut Mevorá. Ele tinha uma tenda, a Hanut Mevorá. Por isso que nossa loja se chama Hanut Mevorá Gimel. Né? Uma Hanut Mevorá, que ficava aberta para os 4 cantos. E ele convidava todo aquele que passava para ouvir sobre a Kabbalah, sobre o Sefer e Tizerá, né? O livro da criação. E aqui foi criada uma coisa chamada hospitalidade. Tá? Então, hospitalidade. Para nós cumprirmos a nossa meta de melhores gerações, nós temos que começar pelo básico, que é a hospitalidade. Tá? Então, nós trouxemos isso para o nosso Oriente. De que forma? Nós temos a página aberta. Tá? Nós temos a página aberta, né? Então, aí na página aberta, nós subimos toda semana, tem subido aos domingos, né? O resumo da Paraxá da semana, um artigo da semana, subimos uma instrução Hassidit Kabbalah do Dr. Label Wolf, tá? Que é o suficiente para alimentar todo o transeunte do Facebook. Também subimos vídeos, né? Não sempre, mas vira e mexe a gente sobe um vídeo ou outro para o YouTube. Nós alimentamos pelo espírito de Avram Avinu, tá? Então, essa é a nossa primeira meta, tá? Só que Avram Avinu, ele vai ter um filho e um neto, tá? Ele vai ter um filho chamado Yitzhak, ele vai ter um neto, quer dizer, ele teve 2 netos, mas aqui, né? Aí teve um monte de netos, mas estou considerando o neto da Torá, né? Uhum. O Yaakov, tá? Yitzhak desentulhava poços. Né? Ok. Então, à medida que essa curiosidade cresce na pessoa, a pessoa começa a ter que desentulhar os seus poços. A pessoa começa a ter que desbastar a pedra bruta que está dentro dela. A pessoa quer voltar a experimentar o sabor da água pura. Tá? Isso está em Yitzhak. E Yaakov habitava em tendas. Ou seja, Yaakov estudava especificamente com os sábios. Então, daqui para cá, já começa a ter uma divisão do que eu quero para mim
para gerar melhores gerações. Tá? Então, aqui, nós, no nosso Oriente, nós temos o GEA, que é o Grupo de Estudos Avançados da Kabbalah. Nós temos o CTA, Grupo Teológico Avançado, e nós temos a Hanut Mevorá Gimel, né? Que é a própria loja. Tá? Então, o irmão, ele começa a se aprofundar no estudo de Avraham Avinu. Ele pode se aprofundar ainda mais no estudo dos nossos sábios, tá? Então, aqui é a Torá, aqui são nossos sábios, né? São nossos sábios. Aqui é a loja, ou seja, todos os segredos e mistérios da maçonaria, tá? Sempre com o foco na chave da Kabbalah. Sempre a chave é da Kabbalah. Tá? Sempre a chave é da Kabbalah. Tá? Sempre. Okay? Então, nós nos organizamos dessa maneira. Tá? Agora, como é que nós nos organizamos dessa maneira ao longo da semana? Tá? Ao longo da semana. Isso é importante vocês entenderem. Porque tudo é um método, sabe, irmãos? A Torá nos diz que para tudo existe uma forma certa de se fazer certo. Tá? Então, esse é o grande conceito. Agora, como é que a gente se organiza durante a semana? Terças e quintas, tá? O nosso foco é a Kabbalah das Aliot. Nós já vamos explicar o que é Aliot. Fica frio, tá? Okay? Aí nós vamos ter o Shabat. Nós vamos ter o Shabat, tá? O Shabat, nós vamos focar na Parashá Shelemá, na Parashá. Na Parashá. Tá? Aqui é Aliot, aqui é Parashá. Tá? No domingo, nós vamos focar aqui. Uma vez por mês a gente foca aqui. Muito embora pareça que agora vai ter instrução maçônica sábado à tarde, né? Parece que vai ter alguma coisa assim, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos entender, agora a gente já sabe como é que a gente estuda, né? Mas o que que a gente estuda? Então, agora, nós vamos para a segunda meta. Tá? Deu para entender a primeira meta? Perfeitamente. Deu? Irmãos, deu para atender a primeira meta? Dá um Baruch Hashem aí, quem entendeu a primeira meta. Vamos agora para a segunda meta. Vamos agora para a segunda meta. Então essa é a primeira meta, melhores gerações. Tem jeito, irmão, não tem jeito. A gente não pode estar aqui para não olhar para nossos filhos e netos e dizer, gente, esse cara é muito mais evoluído que eu. Esse cara é nota 10, eu era nota 3. Puta, na idade dele eu não sabia nada. Esse cara, puta, ele é sensacional. Sabe? Pai e avô tem que ter orgulho de filho e neto. É o que a gente leva pro pó da terra. Sabe? Não existe tal coisa. Você imagina aquele vídeo que eu mandei para vocês daqueles... uns homens velhos, né? Uns homens grandes, né? Fortes, né? Lá tudo mostrando a bunda, né? Lá na Bahia, na Bahia. Né? É. Imagina alguém pegar o smartphone. Dona Maria, olha teu filho aqui. Nossa. Hã? Deve ser pior que uma facada, né? Ela pode até dizer, é meu filho, eu sou obrigado a aceitar. Não tem esse papo furado? Tá? Mas no coração... Tá? Então, agora vamos para a nossa segunda meta. Né? Vamos para a segunda meta do Grande Oriente Urbet Orbe, que é revelação progressiva. Né? Revelação progressiva. Tá? A revelação progressiva, ela vai se dar de que forma? Tá? Então nós vimos que teve o Sinai, né? Nós vimos que teve o Sinai.
Teve o Sinai. Daqui do Sinai, saiu uma coisa chamada Morachá. Saiu todo o entendimento, né? Quer dizer, Moshe Rabbeinu, ele não desceu do Sinai com duas pedras, né? Você vai lá em Roma, você vê lá as pinturas do Miguel Ângelo, né? Moshe Rabbeinu lá com um chifre de luz, duas puta pedra desse tamanho, né? Ninguém consegue, né? Carregar aquilo. E a pedra em algarismo romano. Não é verdade? Ele já falava latim. Já falava latim naquela época. Tá? Não. Moshe Rabbeinu, ele desceu com 2 cubos na mão. Esses cubos tinham 10 letras. Essas 10 letras, elas formavam as 10 palavras. A série de Devarot. Mas isso é o de menos. O importante é que Moshe Rabbeinu, ele desceu dessa luz, chamada Elohim, com todo o entendimento do que a governança queria para esse povo ter o seu caminho ético e moral na direção de Mashiach. Foi com isso que ele desceu. Foi com isso que ele desceu. No meio desse povo, Shemot 15, levantarei o Eterno levantará um outro profeta como eu, que terá de ouvir a tudo que ele disser. Esse profeta não era Rabi Yeshua. Para cada geração haverá um profeta. Tá? Então isso nós sabemos. Tá? Então aqui é gerado, começa a se gerar uma coisa chamada, tá? Construção da Torá. Aqui começa a ser construída a Torá. Moshe Rabbeinu não desceu com 2 pedras que virou a Torá. Tá? Ou como os evangélicos, né, acham, né, que começou a cair Bíblia do céu, já com embalagem de plástico e zíper. Tá? Não, isso não aconteceu. Aqui começa essa construção da Torá. Essa construção da Torá vai demorar quantos mil anos? Será que demorar toda a história, aquela metade? 7 mil anos? Não, toda a história não pode, né? Porque antes não tinha, mas né? Até Mashiach. Tá? Okay. Então, quando é que vai terminar isso daqui? Vai terminar com Mashiach, porque é Mashiach que vai nos explicar a verdadeira Torá. Nós estudamos uma Torá em construção. Nós estamos em construção. Eu estou buscando melhores. Escrevi errado aqui, o meu assistente. Melhores. Nós estamos buscando o quê? Melhores gerações. Então, nós estamos falando em melhores gerações. Por que melhores gerações, Eduardo? Para que o Eterno possa habitar dentro. Nossa, para evitar é a meta final. Mas por que melhores gerações? Porque a nossa primeira meta são melhores gerações. Por quê? Porque só uma geração mais próxima de Mashiach e melhor pode entender essa construção da Torá. A Torá parou de ser construída? Não parou. A gente não recebe toda semana novas instruções dos nossos sábios? A gente todo ano não tem novos livros dos sábios? Tem. Sim. Tá? Não é uma interpretação constante? Então, isso aqui é a construção da Torá. Isso daqui, irmãos, é do que trata o Grande Oriente, o Urbe et Orbe. Nós estamos construindo nossas melhores versões, para que nossas melhores versões possam construir melhores gerações. E para que minha melhor versão consiga entender uma versão mais construída da Torá, e que minha futura geração possa entender ainda mais profundamente a Torá de Hashem. Vocês entenderam? Essa é a nossa meta, sabe? A nossa meta não é estudar terças e quintas para ganhar na loteria. Tá? Vocês sabem que as nossas tirinhas já estão no muro, lá em Jerusalém, né? Já estão lá no muro, né? Então, eu realmente fico triste quando eu vejo um irmão fazer o seguinte pedido: eu quero mais, olha só, eu quero ter mais legumes, verduras, legumes,
Um monte de, assim, lista de supermercado para eu vender mais. Vê se isso é uma coisa que você vai pedir à governança. Tá? Eu quero resolver o meu problema jurídico com o meu sócio. Isso não é problema da governança. Isso é um problema teu. Você que escolheu o seu sócio errado. Tá? Você que acorde mais cedo e vai fertilizar o seu terreno. Por quê? Hashem mandava maná só para os crentes ou mandava para os profanos também? Todos profanos. Mas quem é que saía para pegar? Os crentes. Porque quem não era crente nem conseguia ver o maná no orvalho da madrugada. Tá? Então, isso é muito importante. É essa construção da Torá. Então, a Torá, ela ficou mais ou menos em forma de morachá, né? Em situação oral, né? Em saber oral, né? Eu vou botar aqui saber oral só para facilitar o povo, né? Saber oral, né? Ou seja, dos lábios dos sábios aos ouvidos dos iniciados, tá? Okay? Até, então vamos voltar para o nosso História Calamitatum aqui, tá? Então aqui eu estou falando do ano 7000, aqui nós estamos falando do ano 0.000, tá? Aqui eu estou falando de Adam, que não é o lá... Irmãos, Gan Eden, o Jardim do Éden, é algo que não ocorreu nesse mundo denso de Gaia. Gan Eden ocorreu em Yetzirah, ocorreu em Beriá. Nós vamos estudar isso à tarde, tá? Mas não ocorreu aqui. Tá? Então aquele Adam que está lá, não é esse Adam que está aqui, tá? E aqui Mashiach, tá? Aqui Mashiach, tá? Então, nós tivemos aqui um momento, até mais ou menos 0, 1000. Vai aparecer um elemento aqui chamado Noah, que a gente está introduzindo uma palavra chamada justo, Mishpat. Tá? Okay? Noah. Aí, 1000 anos depois, nós tivemos um evento chamado Avraham Avinu. Avraham já vai ser o justo que transfere Riná, né? Nós já vimos Haná, né? Então aqui vai aparecer, vamos assim dizer, é o justo que ensina, tá? O justo que ensina, tá? Mas ele ainda é pai, tá? Então esses 2000 anos aqui, a gente sai da conexão, achamos um justo, e esse justo está em um pai, figura do pai. Então, é como se você estivesse educando e dar seu filho na sua casa, né? Você começa dizendo, ó o aviãozinho, mas não tem avião, tá? É uma colher cheia de mingau, de cremogema, né? Ah, o aviãozinho, tá? Tem uma hora que ele vai querer pegar na colher, aí o que você vai fazer? Ensinar ele a usar a colher, né? Não é verdade? Só cachorro que aprende a levantar a perna sozinho, né? Sim. Você tem que ensinar tudo à criança. Esse é o princípio de Avraham Avinu. 1000 anos depois, tá? 1000 anos depois, nós temos esse efeito chamado Moshe, tá? Moshe é o mestre, tá? Então, nós fomos entregues à escola. Nós estamos numa escola, nós estamos numa yeshivá, nós estamos numa Beit Shiur, nós estamos vivendo a geração de Moshe Rabbeinu. Nós estamos aprendendo com Moshe Rabbeinu. Nós estamos estudando como Moshe Rabbeinu. Nós estamos numa yeshivá. Tá? Mas todo o povo está numa yeshivá? Não. Tem povo que está pré-Adam? Opa, tem, não tem? Tem. Tanto tem que o Eterno falou, né? O que o Eterno disse? Vou destruir todo esse polvaréu aí. Né? Não aguento mais esse povo. Esse povo só faz maldade.
Esse povo casa e se dá em casamento, não é verdade? Olha só como é que é importante a questão de gerações. A governança, ela chega e diz, eu vou destruir esse povo porque ele casa e se dá em casamento. Ele não se preocupa com melhores gerações. O foco estava no lugar errado. O foco estava no lugar errado. O foco estava no sexo. Agora, né? O foco estava no sexo desregrado. Tem gente que está aqui, tem o carnaval, mostra isso pra gente, né? Carnaval esse ano aí, não foi? Tá? Mostra bem isso daí. Tem gente que está na geração de Noa? Sim. Tem gente que é obediente, não tem? Uhum. Tá, é ok, às vezes está obedecendo errado, mas a gente não pode tirar o mérito do religioso. O cabalista não é contra o religioso, pelo contrário. Se o Anash, né, se o cidadão, ele não consegue estudar como nós estudamos por alguma questão, né, qualquer que seja, né, mas é legal. Ele se preocupa com o sagrado. Os adventistas, eles se retiram no Shabat para estudar, né? Os católicos vão à missa no domingo, né? Eles podem até não estar estudando como a gente estuda, né? Não tem problema nenhum. Os próprios judeus vão na sinagoga dia de sábado. Porém, eles têm uma preocupação do quê? Eles têm uma preocupação com o sagrado. Eles acabam estudando o sagrado como nós interpretamos moral e ética, tá? Por isso que tem toda essa briga hoje na sociedade, né? Aquele cara lá do PT, o grande petralista lá, ele estava dizendo, né, que a nossa próxima meta, a primeira meta é destruir a família no Brasil, e a segunda meta tem que ser destruir os evangélicos. Porque os evangélicos, de um jeito ou de outro, eles querem o quê? Eles cuidam da família. Tá? Interessante isso. E a família foi a primeira mitzvah, né? Que nós encontramos na Torá. Então nós temos Moshe Rabbeinu, mestre. Tá? Aí nós começamos a nossa história daqui. Tá? Nós começamos a nossa história. A nossa história vai ter o quê? A nossa história vai ter juízes, profetas, a nossa história terão sábios, e na nossa história terão religiões. Tá? Então, nós estamos falando que nós estamos aqui em 5.780. Antes de nós estamos falando que teve 3.500 anos. Tá? Isso aqui é mais ou menos 500 anos. Né? Teve Rabi Yeshua? Teve. Rabi Yeshua foi um profeta. Ele é um Navi, né? Ele é o profeta do livro de Devarim. Ele nos explica Deuteronômio. Tá aqui. Tá? Então, toda essa estrutura daqui, ela não saiu como ela saiu hoje aqui, né? Não tinha a Tanara assim, sabe, irmãos? Sabe como é que é? Não tinha isso aqui, tá? Facilita isso de hoje? Muito. Facilita os sábios estudarem? Muito. Facilita a partir de 1994 a Kabbalah ter sido liberada para o estudo como a gente faz aqui? Muito, não é verdade? Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter que pegar um cidadão que existiu, tá? Aqui está errado. Aqui está errado. Entre Avraham Avinu e Moshe Rabbeinu são 500 anos, tá? Na realidade são 430, mas vamos botar 500 anos, tá? Aqui tem 500, tá? Então, aqui tem 1000, tá? Aqui tem 1000. Aí, aqui no ano 500, aqui, vai aparecer uma pessoa que eu vou colocar agora, Esdras, tá? Esdras. Eu vou colocar aqui, eu vou melhorar esse gráfico agora, tá? Ok? Construção da Torá, tá? Ok? Então, vamos ver aqui como é que foi construído. Então, passou lá. Vamos ver o que passou, para a gente entender direitinho. Vamos ver o que passou, para saber como é que a gente estuda. Então passou Adam,
Adão fez a reconexão. Opa, dá para falar com o povo de novo. Tá? Adão. Tá? Aí depois nós fomos para Noa. Tem que obedecer. Tá? Depois nós vamos para Abraão. Né? Abraão. Tem que transferir. Aí depois nós vamos para... Eu já vou pular para Yaakov direto. Tá? Para Yaakov, tá? Que é o mesmo período, isso aqui é o mesmo período. Para Yaakov, tem que estudar. Habitava em tendas. Tá? Por que os judeus têm 180 prêmios Nobel e nenhum índio Guarani tem Nobel nenhum? Porque eles já lá, 3.500 anos atrás, já estudavam em tendas. Entendeu? Tá? Okay? Aí depois, nós vamos para Moshe Rabbeinu. Tá? Aí depois de Moshe Rabbeinu, nós vamos para... Depois de Moshe Rabbeinu, nós vamos para... Davi da Mera. Davi da Mera. Davi da Mera é protótipo de Mashiach. Já tinha mística, elaborou o Terrilim, os Salmos, levou música para dentro do mística, já tinha. Davi da Mera. Davi da Mera, esse é o filho de Shlomo, não é isso? Tá? Ok. Muito bem. Aí depois, mais 500 anos, nós vamos para Esdras. Tá? Esdras. Tá? Ok? Para. Nós aqui estamos exatamente há 500 anos antes de Rabi Yeshua. Tá? Okay? 500 anos antes de Rabi Yeshua. Tá? Okay? Então nós estamos há 2.500 anos atrás. Esdras, lá nos 70 anos que a família dele, né, ele era um levita, ele era um choferim, né, ele era um escriba, ele era a parte dos levitas que escreviam escrituras. Tá? Ele começou a trabalhar uma coisa chamada o Sefer Torah. Tá? Okay? Então, aqui, 2.500 anos, há 2.500 anos atrás, começa a nascer o Sefer Torah, a estruturação do Sefer Torah. O Sefer Torah, ele termina essa estruturação que nós temos aqui em mãos, como Tanar, que engloba a Torá, o livro dos profetas, engloba os salmos, que são livros de sabedoria, né? São 29 livros aqui dentro. Tá? 25, 29 ou 36, aí depende de como você coloca, né? Melehim, Aleph, Melehim, Beta, Beit, né? Primeiro livro de Reis, segundo livro do Reis. São 2 livros ou um livro? Aí depende, né? Aí não tem problema. Isso aqui vai até o ano que nós chamamos de 0. Tá? O ano 0 nasce, então, o que nós vamos chamar de Tanar, e que nós vamos dizer que nós devemos isso ao Rabi Yohanan Ben Zakkai. Tá? Ben Zakkai. Então, que morreu esfolado pelos romanos. Né? Ele morreu, a pele dele sendo retirada. Aqui, então, nós temos a Tanar, não colocada num livro desse jeito, pela livraria Sefer, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas colocada nos rolos, né? Que iam dentro das arcas. Tá? Então, a Arca da Aliança era, na realidade, onde ficavam os rolos nessa época. Quando isso daqui ocorre, tá? Quando essa Tanar, não assim desse jeito, né? Em Sefer, né? Em Sefer, em rolo, né? Com 2 pauzinhos, né? Ocorre, Elohim, a governança então permite que o templo seja destruído, o segundo templo seja destruído. E isso daqui vai ser espalhado pelo mundo como orvalho, né?
tá? Então, vocês entenderam? Tá? Sim. Então, aqui nós temos no momento zero o primeiro, aqui nós temos, né? Vamos colocar aqui, né? Então, em Moshe nós temos o Michigan, tá? Tá dando para ler daí, Eduardo? Tá sim. Você tá sem celular? Tá aqui. Ah, tá, então acompanha também. Tá dando pra ler sim. Tá? Então, o Michigan, tá dando para ouvir? Então, o Michigan, Moshe Rabbeinu, nós estamos com o Michigan. David Amélia e Shlomo, nós estamos com o primeiro templo, Mikdash, tá? Esdras, nós vamos ter o segundo templo. É produzida a Taná, pau! Elohim permite que os romanos destruam para que a Taná possa ser espalhada pelo mundo, tá? O que foi espalhado pelo mundo não foi a Torá. O que foi espalhado pelo mundo foi a Tanar. Tá? É a Tanar que foi espalhada pelo mundo. E a Brit Hadashah, o assim chamado Novo Testamento, só é colocado, né, nessa Tanar para virar Bíblia, tá? No ano 600. Tá? Nos concílios. Hã? Em alguns concílios. Não, o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, não se anexou. Se decidiu os livros que não eram profanos, tá? Então se decidiu ali que o livro de Mateus, Matitiarro era bom, Marcos era bom, Yohanan era bom, Atos não estava ainda escrito, mas era bom, que as cartas paulinas conhecidas eram boas, tá? Mas ainda não tinha sido, só no ano 600, tá? E outra coisa, irmãos, é muito importante nós entendermos que a Bíblia, como a gente conhece hoje, a King James, foi a primeira organizada, né? A primeira Bíblia organizada foi a King James. A Bíblia King James, no formato que a gente tem hoje, é de 1605, 611. Então o Brasil já tinha sido descoberto e ainda não havia uma Bíblia compilada, estruturada como ela é hoje. Ah, havia lá a Bíblia, a Bíblia dos gregos, a Bíblia dos romanos, a Bíblia dos ortodoxos. Havia um monte de Bíblia, tá? Mas ainda não havia a Bíblia estruturada como ela é hoje. Tá? Então o Brasil foi descoberto e ainda não havia Bíblia estruturada. Haviam Bíblias, mas não estruturada como ela é hoje. Tá? Okay? Nós estamos falando de 1600. Então nós estamos falando que foram 1500 anos da queda do muro, da queda de Jerusalém e do lançamento da Taná para nós chegarmos à situação que a gente chegou hoje de ter uma King James. Tá? Eu gosto muito da Bíblia Thompson, por exemplo, né? Que tem todos os textos correlatos para estudo de Lemens, etc. Então, o que nós estudamos no nosso Grande Oriente Urbetor? Nós estudamos a Tanar, nós acrescentamos aos nossos estudos os textos da assim chamada Brit Hadashah e centramos dessa forma. De que forma? Agora, de que forma Esdras estruturou? Revelação progressiva. Agora vamos para a nossa terceira meta. A nossa terceira meta, né? A nossa terceira meta é a fractuação do nosso saber, né? Fractuação do nosso saber. Então, nós dissemos que quando Moshe Rabbeinu desceu do Sinai, ele não desceu só com os 2 cubos e as 10 palavras, as Seret Devarot. Ele desceu do Sinai com todo o conhecimento necessário para o atingimento de estado de Mashiach. Não foi isso que a gente disse? Tá? Nenhum ser humano nascido de mulher tem a capacidade de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque a governança se apresenta a ele. Vaomer Elohim, Moshe Aharon. Começa assim, né? A paraxá dessa semana, né? Falando do Zait, né? Do Zait, Shemen Zait, né?
do azeite de oliva? Não, nós não temos. Nós precisamos fractuar para a gente poder entender. E é muito interessante, porque de Moshe Rabbeinu para David Amélia foram 500 anos. Começou a se estruturar bastante coisa. De David Amélia até Esdras foram mais 500 anos. Foi necessário, inclusive, haver uma grande confrontação entre o denso e o sutil. O que foi essa confrontação? A escravidão na Babilônia. Tá? Para que os sábios de Israel pudessem estruturar em Neemias, em Esdras, em Daniel, nos sábios, né, daquela época, esse conceito de estruturação da Torá. Então, a Torá, ela é então definida como um veículo, como um meio de conexão, de conexão com o sagrado, em 5 livros. Agora eu já estou falando da estruturação de Esdras, tá? Então, aqui, quem é que está trabalhando aqui? Quem é que está trabalhando aqui? Hã? Quem é que está trabalhando aqui? Eu sou Esdras. O organizador. O organizador. Tá? Então, às vezes, na nossa família, tá? A família não está indo bem, porque está faltando o espírito de Esdras lá dentro. Tá? Puta zona do cacete, né? Cada um faz o que quer, né? Saco de gato. Não está um saco de gato, né? Tá? E eu nunca vou me esquecer dessa instrução do Lago Wolf. Né? O Docton falou, porque eu fui convidado para ir em um jantar em uma família, falando dessa questão da fractuação, né? E ele disse, o que mais me espantou é que na mesa tinham pessoas assistindo o mesmo YouTube em smartphones diferentes. Quer dizer, sequer 2 chegaram, chega junto aqui, vamos assistir junto. Não, um fica lá e fica aqui, eu estou no meio e está na dele. Não tem negócio, não, eu estou na dele, estou na minha. Não tem isso daí? Então, a casa, né, às vezes está assim, falta o espírito de Esdras. Então, Esdras, ele estrutura. Né? Ele estrutura. Aqui é o livro de Bereshit, que nós já vamos falar um pouquinho dele. No princípio, né? Bereshit, na realidade, vem de Rosh, cabeça, tá? Primeiro livro. Aí nós temos Shemot, nomes, né? Esses são o nome das 70 almas que subiram com Yaakov Avinu para o Egito. Aí nós temos Vaikra. Nós temos Vaikra. Levítico. Aqui nós vamos tratar, no próximo livro, nós vamos tratar de uma dessas palavras, né? Santidade. Aí nós temos Midbar, no deserto, porque só no deserto que a gente resolve escutar Hashem. Tá? Quando o irmão está na Califórnia, ali na Sunset Street, na sua Ferrari Califórnia, amarela, com uma loura do lado, estilo Gisele Bündchen, ele está pensando em Deus? Certamente que não. Esse aqui é o grande desafio da Kabbalah. Já pensou? Aqui, agora ele liga ali, Rabino, já estou chegando e estou levando mais uma nova irmã para a sinagoga. A Gisele Bündchen, já pensou? E obviamente aqui nós vamos ter Devarim, né? Devarim, o grande testamento de Moshe Rabbeinu. Aqui era Rabi Yeshua, né? O nosso Sadik. Ele, os 5 evangelhos, né? Porque são 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. São os 5, né? Que
deveriam ser também 5. Como 5 também são os livros do Saltério, do Telerim, né? Então 5 são nossos sentidos, 5 são os dedos das mãos e dos pés. Então 5 é um número que rege o Pentateuco, né? E 5 é incrível, porque 5 é o tetagrama. Mas o tetagrama são 4, Rabi. Não. O tetagrama são 5, porque tem um pingo do iode. Sim. O pingo do iode nos faz, então, nós sermos aqui o pingo, tá? O iode, que é assim, o Re, o Vav e o Re, tá? Então, o testamento de Moshe Rabbeinu é o Re, que todo mundo tem que entender de Devarim, todo mundo. Tá? A maçonaria, ela é centrada, a pedra angular da maçonaria é o livro de Devarim. Tá? Aí, ok, aqui são 5 livros, tá? Mas como é que nós vamos estudar isso daqui? Vamos ver? Então, aqui, nesse livro que nós estamos estudando de Shemot, nós vamos entrar agora no mês de Nissan, nós estamos no mês de Adar, né? Mas Hashem olha para a lua no dia 1º de Nissan e diz Zeta Levaná, tá? Esta é a primeira lua do primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, tá? Okay? Então estabelece um calendário lunar, tá? Então esse calendário lunar ele pode ter até 54 luas no ano. Não necessariamente tem 54 luas. Pode ter 52, 53, né? Depende do ciclo, porque um ciclo lunar são 29 dias e meio. Então tem essa faltazinha de um dia e meio, né? Em um determinado ano, como foi o ano passado, nós não tivemos 12 meses no ano, nós tivemos 13 meses no ano. Nós tivemos Adar 1 e Adar 2, se lembra? Tá? Que atrasou a festa de Purim, atrasou o nosso ritual de Parnassá, se lembra? Tá? Esse ano não, nós já estamos entrando em Nissan. Tá? Então, o que Esdras fez? O que esse gênio, eu vou botar até aqui um chapeuzinho de mago nele, tá? Um chapéu de mago. O que Esdras fez? Tá? Ele pegou esses 5 livros, tá? E ele partiu em 54 fatias de estudo. Da cabeça dele, não é assim que os nossos sábios dizem. Nossos sábios dizem que... Isso, inclusive, é uma discussão que eu acho sensacional, né? Porque, por exemplo, os muçulmanos, eles dizem que o anjo Gabriel se trancou lá na caverna com o profeta, não foi? E ditou para ele todo o Corão. Uhum. Agora, quando a gente diz que a governança instruiu na Torá, passuque por passuque, para formar uma paraxá, todo mundo acha que é absurdo. Gozado, né? Sim. Tá? Quando a gente fala isso, aí vai lá no centro espírita, o camarada diz, não, mas pô, não. Aí o que acontece? Mas o espírito fala lá com o médium, não é isso? Gozado isso, né? Tá? Eu acho gozado isso. Quando o negócio é sério, ele é contestado, né? Então, daqui é que vem o termo paraxá, tá? Paraxá é porção, tá? Paraxá é porção. Então, por exemplo, o irmão Eduardo e o mestre André, então, a gente quando vai lá comprar a mortandela, a gente não diz dá um naco. A gente diz o mais fina possível, tá? Uhum. Então, houve um refinamento da governança. Cada paraxá é um refinamento que a governança nos dá sob a influência espiritual da semana que vai reger aquelas palavras e aquela semana. Por isso que é tão importante o que eu subo para vocês no domingo.
o resumo da Paraxá, com o salmo da semana e o artigo da semana. Porque ali eu coloco na página aberta, mostrando a hospitalidade do Grande Oriente Urbe Orbe para com quem tiver interessado, tá? Dando todas as dicas da influência espiritual da semana, tá? Por isso que é tão importante os irmãos lerem isso aí. Então a Paraxá, ela é isso, tá? O plural de Paraxá, tá? O plural de Paraxá é Parashiot, tá? Então aqui nós formamos os nossos estudos, tá? Agora que vocês já entenderam que existe uma coisa chamada Levaná, lua. Existe uma coisa chamada Paraxá, estudo. Não é porção, mas é porção do estudo, tá? E existe uma coisa chamada Kodashá, que é santificar, tá? Eu vou botar sentidos, tá? No sentido de sentidos, de sentir o sagrado, tá? Porque santo e sentido vem da mesma palavra, tá? Então, isso aqui é uma sequência que nós temos semanal. Estão entendendo? Tá dando para entender? Aí? Tá? Tá dando para entender? Perguntar. Muito bem. Então, vamos deixar isso daqui, tá? E vamos começar aqui, né? Vamos continuar daqui. Ó. Continuar daqui. Isso aqui é importante a gente entender. Isso aqui é importante entender. Okay? Então, nós vimos, então, que daqui nós fazemos o estudo de 54 porções, tá? Agora, cada porção, tá? Então, cada Paraxá, ela está inserida em uma coisa chamada semana, tá? Uma coisa chamada semana. A semana, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, tá? Esse sétimo dia nós chamamos de Shabat. Tá? Irmãos, não existe tal dia chamado domingo, tá? Primeira-feira, segunda-feira, né? Yom Rishon, Sheni Rishon, não tem. Yom Rishon, Yom Sheni, não tem esse negócio de domingo e segunda. Cadê o primeiro? Tá? Então, domingo ele foi criado como caça aos judeus, né? Então, lá o Papa Gregório III, ele disse, eu tenho que saber quem é judeu nessa cidade, ou em qualquer cidade. Então, não pode mais adorar o nosso Deus de Abraão, de Isaac e Jacó no Shabat, tem que ser no domingo. Porque quem não for no domingo, eu sei que é judeu. Então, a primeira caça no judeu vem disso daí, tá? Então, como é que nós estudamos? Cada dia da semana tem uma coisa chamada aliá. Nós vamos entender o que é aliá, tá? Que é a porção do dia, tá? Aliá é levantar, tá? E da onde vem esse termo? É dito que Esdras, né? Lá em Neemias 8, né? Esdras construiu um altar de madeira, mais alto que o povo. Ele lia e explicava. Ele fez isso durante 22 dias, do nascer do sol até o entardecer. Tá? E chamava 7 irmãos para ler. Tá? Então, o irmão que vinha ler, ele se levantava
e vinha até aqui, a aliar. Ele fazia levantava. Daí é que na maçonaria tem o levantamento. Tá? Faço o meu levantamento, perguntando né, se existe algo a acrescentar ao Oriente, à loja ou a algum dos irmãos. Então daí é que vem aliar, levantamento. Aliot são levantamentos. Tá? Então, na sexta-feira se lê 2 aliot. Se estudam 2 aliot. Nós não fazemos assim. Nós cumprimos a mitzvah que um homem não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água. Então nós estudamos na terça, quinta e sábado. Então, ruminamos terças e quintas e engolimos no sábado. Então nós estudamos na terça, que na realidade é quarta, porque a gente estuda a partir das 19 horas. Tá? Nós estudamos na quinta, que na realidade é sexta. Sim. E nós estudamos no Shabat. Mas nós também estudamos no domingo, que é domingo mesmo, que é domingo de manhã. Tá? Então nós cumprimos essa mitzvah, tá? De não ficar mais do que 3 dias sem beber da água do sagrado, que é a própria Torá. Então é assim que nós estudamos. Faltou alguma coisa? Tá? Não? Tá. Então vamos ver como é que é o nosso estudo semanal. Tá? O meu Magic Essence eu não posso apagar, porque ele é que está nos dirigindo. Irmão, vocês estão entendendo a importância de Esra Hassofer? Esra Hassofer é pedra angular de todo o estudo que nós fazemos. O pessoal adora falar assim, né? Filho de Abraão, cristão. Bom, e esquece o cara que é a pedra angular. Esra Hassofer é a pedra angular do que nós fazemos, tá? É incrível isso, né? Tá? Então, nós agora vamos para a nossa quarta meta, né? Vamos para a nossa quarta meta. Quarta meta. A quarta meta é forma pensamento. Tá? Forma pensamento. Irmãos, prestem atenção. Eu só vou conseguir me conectar como Esdras se conectava se eu estiver vibrando, se eu estiver vibrando como Elohim, tá? Como Elohim. Eu não posso me comunicar vibrando errado, tá? O pancadão não é o ambiente adequado para o estudo da Torá. Aqui é o ambiente adequado, um ambiente shiur. O nosso estúdio é um ambiente adequado. A sinagoga é um ambiente adequado. Por que a igreja não é um ambiente adequado? Por quê? Porque lá impera idolatria. Idolatria, exatamente. O que está lá no final da igreja? A figura do... Um Cristo, um judeu, fudido no meio. Concorda comigo? Sim, com longe a imagem de Rabi Yeshua não pode ser de um judeu fudido e mal pago. Tem que ser a imagem de um sadik, de luz. Sim. Tá? E a cruz? Ok, a cruz é menos mal. A cruz, né, ela, o tzivá, né, ela lembra o História Calamitatum. Nós estamos carregando a nossa cruz. É muito interessante que Rabi Yeshua não tinha ido para a cruz ainda, e ele fala o que para os seus discípulos? Aquele que quer me seguir, pegue tua cruz. Ué, não tinha sido ainda crucificado? De onde é que vem a cruz? Esse, né? O símbolo do sofrimento. Quer dizer, quando a gente resolve estudar a Torá, a gente não pode estudar a Torá para resolver o sofrimento. A gente tem que se aprofundar na Torá, apesar do sofrimento. Sofrimento faz parte de História Calamitatum. O nome do negócio que a gente está é História Calamitatum. Não é História Alegro. História Alegro. Não é. Não é. É História Calamitatum mesmo. Porque Rabi Yeshua vai dizer o que para nós? Nesse mundo tereis tribulações, mas sede forte, eu venci. Tá?
Então, ele fala o quê? Nesse mundo terás uma tribulação ou tereis tribulações? Tribulações. Tribulações. Pô, seria bom se fosse. Tereis uma tribulação, acabou o problema, tá? Aí nós íamos ter uma discussão ao longo da vida sobre o quê? Sobre a história felicitata. Não. Essa já é suficiente. Essa tribulação já mata a minha dívida. Cota, não é verdade? Você quando vai lá no banco negociar dívida, bom, então é essa prestação aí, eu não preciso pagar mais nada, não é isso? Tá? Então, nós precisamos estar em forma pensamento. Para estar em forma pensamento, nós precisamos rigorosamente de um instrumento. Tá? Então, na paraxá da semana passada, olha, há 2 parashiot atrás, nós vimos aquela famosa frase, né? Nós vimos, Nasce venishma, tá? Farei e ouvirei. Tá? Então, mostra que para nós entrarmos em forma pensamento, você primeiro tem que fazer o quê? Não, você primeiro tem que fazer. Depois você vai ouvir. Você primeiro tem que fazer o quê? Fazer o seu caminho até a Beit Shiur, fazer o seu caminho até a sinagoga, fazer o seu caminho até a igreja, se for o caso, qualquer que seja a igreja, fazer o seu caminho até o centro espírita, fazer o seu caminho até o terreiro de Candomblé, fazer o seu caminho até o templo budista. Você tem que fazer um caminho em direção ao sagrado. Porque se você não for em direção ao sagrado, você não vai ouvir o sagrado. Tá? Então você diz assim, eu quero ouvir o sagrado. Vamos lá no Café do Ponto tomar um café? Não. A gente até vai ao Café do Ponto e eu dou instrução para vocês. Sim. Mas ali não é o ambiente de busca do sagrado. Vocês estão ouvindo uma instrução do Rabi, só isso. Vocês não estão em conexão com o sagrado. Vocês estão ouvindo uma instrução. Tá? Por quê? Porque é dito que todo o Shabat é para se discutir a palavra. Então nós estamos ali tomando o nosso café, nós estamos discutindo a palavra. Nós estamos caminhando até o shopping, mas estamos discutindo a palavra. Ok? Então, Baruch Hashem por isso. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o nosso caminho em direção ao sagrado. Depois, ouvir. E quem é que nos fala do sagrado? O rabino, o padre, o pastor, lá, o médium, né? Não importa, irmãos, preste atenção. Religião é só aspecto cultural. Sim. Religião não é o sagrado, é um aspecto cultural, tá? Lá o pajé Guarani tem o mesmo valor naquela tribo do que o Kohen Hagadol no templo, tá? Nós somos cabalistas, tá? Nós não somos contra nada, nós somos 100% Elohim, tá? Então, essa forma pensamento, tá? Ela requer uma forma estruturada de aprofundamento na Torá. Essa forma pensamento, ela só vai ocorrer quando nós pegamos agora a nossa, vamos pegar aqui a Torá, isso aqui é a Torá de Irash, livro de Shemot, tá? Aqui dentro, livro de Shemot, tá? A Torá de Irash, nós estamos no segundo livro de Irash, tá? E o que nós fazemos? Nós olhamos para essa Torá. Vamos lá, vamos olhar para a Torá aqui. Tá? Ok? Sempre colocando o altarzinho. Nós vamos olhar para essa Torá. Como é que a gente pode olhar para essa Torá? Nós podemos olhar para a Torá olhando as letras e palavras. Não é isso? Letras, que são 22, né? 22 letras que formam o quê? Que formam palavras. Palavras formam o quê? Frases. Que são chamadas de? Mestre André tem que responder, senão perde a maestria. Palavras formam o quê, gente?
Gente do céu, versículos. Ah, sim. Ah, sim, cacete. Hã? Agora fica fácil. Versículos, passuquinha. Gente do céu, eu estou explicando muito mal. A culpa deve ser minha. Tá? Forma um passuquinho. Tá? Esse é o modo de eu estudar. Tá? O outro modo que eu tenho de estudar, qual é? Eu posso pegar esses versículos, né? Esses versículos, tá? E olhar para esse versículo como o quê? Gente do céu, mensagens. Putz, gente, irmãos, vocês perdoem os irmãos aqui presentes. Gente do céu, os versículos eu posso olhar como mensagens. Gente do céu, ainda bem que eu já estou com 70 anos. Já, Hashem me chama. Já pensou? Se Hashem diz, chegou a tua hora de ter uma lousa aqui em cima? Bacana, né? Já pensou a lousa do Maguide ir lá para Beliar, né? Tá? Aí eu posso pegar essas mensagens e transformar em quê? Eu posso pegar essas mensagens e transformar em quê? Em quê? Em? Símbolos? Não, conceitos. Ah, sim. Conceitos éticos morais. Conceitos, tá? E eu posso pegar esses conceitos, e transformar em quê? Em espiritualidade. Sim. Espiritualidade. Aí eu já tinha desistido. O senhor já perdeu a esperança. Espiritualidade, tá? Então, vocês estão rindo, hein? Só eu mesmo, né? Tá. Então, nós sabemos que esse Sefer Torah, tá? Okay. Esse Sefer Torah, ele não é que ele pode, ele deve. É nossa obrigação fazer o estudo nesses 5 níveis. São 6, mas a princípio nós vamos falar nesses níveis, tá? Posso apagar aqui? Sim. Tá? Eu vou apagar aqui, porque agora nós vamos substituir isso daqui, esse conceito, que os irmãos têm que entender. Irmãos, depois que vocês começam a estudar, a partir do 3º ciclo, isso entra no DNA, tá? Eu não garanto que vocês vão para o céu, né? Porque isso parece que só o Papa garante, né? Tá? A salvação. A salvação, né? Então, aqui nós vamos começar, nós vamos ter um conceito chamado pardês, né? Pardês, em hebraico, quer dizer pomar, ou árvore frutífera, né? Pardês, né? Então, aqui, o Pissat, tá? Tem 2 vídeos sobre isso, tá? Aí eu vou pedir ao mestre Sérgio, se estiver acompanhando, né? Ou até mesmo o mestre Hendrix, que eu estou vendo aqui, nos acompanhando, que dê os 2 vídeos, né? Pissat, né? Pissat é o lexical, é a palavra, tá? Lexical, tá? Mestre André, por que é importante o lexical? Por que é importante o lexical? Para o entendimento. Não, aí você não falou nada. Aí é somebody love, tá? Por que é importante o lexical? Por quê? Isso é muito importante. As pessoas tendem assim, né? Começam a estudar conosco e já querem segredos e mistérios da Kabbalah. Tá? Vai pro SOD, né? Não, tá errado. Por que é importante o lexical? Porque em lexical estão escritos as mitzvot, tá? As leis estão escritas em lexical. Então eu tenho que conhecer a Torá na sua forma verbal para entender as leis que eu tenho que cumprir, para me tornar alguém moral e eticamente melhor, tá? Ninguém vai amar o seu irmão como a ti mesmo.
Oh, o que você está fazendo aí? Amando o irmão. Não. Você vai amar com o quê? Com obra. Né? Sim. Tá? Eu já vou explicar quem somos nós nesse seu lexical. Tá? Aí, aqui nós temos o remes, tá? O remes, tá? O que é o remes? Associativo. Hã? Nível associativo. Associativo, né? Então, eu preciso associar. Às terças-feiras eu faço muito estudo associativo, né? Então, a gente estuda ali um trecho da Torá, da Paraxá da semana, vamos lá nos profetas, vamos lá nos livros de crônicas, reis, damos uma viajada até a Brit Hadashah, não é verdade? Então, esse é o estudo padrão, tá? Isso aqui é o estudo padrão. Isso aqui todo mundo tem que fazer, tá? Porque você tem assim, né? Você, por exemplo, a primeira vez que você vai ao shopping, a um shopping que você não conhece, você vê as lojas que tem no shopping, mas você ainda não visitou as lojas, né? Mas você sabe as lojas que tem no shopping. Porque a pessoa não quer entrar no shopping e perder tempo, tá? Então ele quer associar o seu desejo de compra àquele endereço, é remes, tá? Aí depois nós temos o quê? Nós temos o drash, né? Nós temos o drash. Alegórico. Né? O drash, ele já vai ser a forma simbólica alegórica, né? Nós vamos chamar de metafórica, né? Metafórica. Metafórica. Já são nossos estudos de quinta-feira e de domingo. Metafórico. Tá? Isso é importante. Toda a maçonaria, ela é centrada no nível de drash. Toda. Tá? Então, um venerável mestre, ele tem que desvendar, fazer o drash, tirar o conhecimento daqueles textos que estão lá. E, por final, nós temos o sod, né? Que é a parte mística, espiritual, né? Espiritual. E é muito interessante, né? Porque normalmente as parashiot, elas começam com alguma coisa assim, ó. Vaomer Elohim Moshe. Aí vem uma ordem. Tá? Assim falou Elohim para Moshe. Então, como é que Elohim, em que nível Elohim falou com Moshe? No sódio. No Sod. Elohim fala a nível Sod. Moshe, metaforicamente, ele consegue entender o que a gente não consegue entender. Ele traz para associativo. Então nós vamos estudar agora à tarde, para aqueles que estiverem conosco, a associação do Shemenzait, do azeite, com a fé. Tá? Consegue fazer isso. E depois ele coloca em Psat Mitzvot. Tá? Então Moshe, ele faz a engenharia reversa. Aliás, a única paraxá que não tem Vaomer Moshe Elohim é a que nós estamos estudando agora. Tet Saver. É a única. Tá? Todas as outras têm. Vocês entenderam? Então, isso nós fazemos durante a semana. Terça, quintas e Shabbatot. E domingo, para o grupo muito fechado, o CTA é um grupo muito fechado, tá? Nós fazemos isso daqui. Mas é um grupo que o pessoal está se desenvolvendo muito, né? Você não é, não, né? Do Você CTA, não. Você é, né? O André, você assiste? Eu assisto depois porque eu venho do Rocha. Aí tá certo, porque o mestre André de manhã, ele está nesse trabalho com o Roche no Coração de Sião. Ele é lá, pô, mestre André, me abençoa, não é isso? Ele vai lá distribuir a Brahotza, né? Tá certo, Baruch Hashem por isso. Tá? Vocês entenderam? Então, isso é o modo como nós estudamos. Isso é o modo, isso é o que nós somos. Nós agora vamos para a quinta e última meta. Para a quinta e última meta. Tá? Quinta e última meta. Tá?
Pergunto se o pessoal está entendendo, se o pessoal está aproveitando. Eu não estou te vendo trabalhar aí, Eduardo. Quero ver você trabalhar. Vamos para a quinta e última meta. Tá? Vamos para a quinta e última meta. Tá? Quinta meta. Tá? Competitividade. Competitividade. Então, quando a gente chega nesse nível de compreensão, né, porque isso aqui é um nível de compreensão, né, do sagrado, né, nós conseguimos então atingir aqui a famosa mãozinha do maçom, né? Tá? Essa aqui é a mãozinha do maçom. Tá? O que nós sabemos, irmãos? Nós sabemos que tudo que ocorre em Malhut, onde nós estamos, né, no mundo em Asiá, no mundo da realização, é um resultado vetorial, tá? Então, isso aqui é um R, é um resultado vetorial. Tá dando para ver aí? Eu não estou vendo vocês vendo. Sim. Tá dando para ver? Tá, Tô né? conferindo aqui, ó. Ah, tá dando para ver? Sim. Tá. Tudo que ocorre, né? Então, aqui é Eretz, terra, Gaia, na maçonaria, na Kabbalah nós chamamos de Gaia, terra, tá? Gaia, e aqui é Shammai, né? Aqui é Shammai. Tudo que ocorre aqui é uma relação direta entre corpo e espírito. Tudo. Irmão, você não pensa. Você colhe pensamento. Sim, tá? na nuvem. Tá na nuvem. Tá em Shammai. Tá? Uhum. Aí o irmão, ele fala assim, puta, eu tive essa ideia não sei da onde. Sabe? Mas eu não acredito em Deus, porque Deus é a invenção dos homens. Hã? Não é lá o Gilberto Gil? Sim. Tá? Nietzsche. Então tá arriscado ele desaprender até a tocar as músicas dele, que pode vir uma maldição, Uhum. tá? Sobre ele. Tá? Então tudo que ocorre aqui, tá? Aqui nós estamos em Asiá, tá? Aqui nós vamos ver isso à tarde com mais tranquilidade, mas aqui é Asiá, tá? Onde nós estamos, mundo da realização. Tudo que ocorre aqui é uma relação entre o espiritual, entre o sutil e o denso. Uhum. Vamos usar o sutil, né? Que é uma coisa mais cabalista, tá? Entre o sutil e o denso. Toda a ação, tá? Eu não consigo ter solução para os meus problemas, eu por mim mesmo. Eu por mim mesmo não resolvo nada. Ah, mas eu posso ter ajuda do outro. Pode sim, você deve até buscar ajuda com o outro, tá? E o outro vai buscar ajuda também em Shamaim, né? Não resta a menor dúvida, tá? Isso é o que a gente chama de posição competitiva, tá? Então, vamos colocar esse fator aqui, ó. Vamos colocar esse fator aqui. Aqui tem uma caixa com problemas. Então, o que é a vida? O que é a vida? Irmão Eduardo, o que é a vida? O que é a vida pela Kabbalah? O que é a vida pela Kabbalah? É uma miniatura do História Calamitar. Não. A vida nada mais é do que uma coleção de problemas. Ah, sim. Não? É verdade. Está no vídeo do senhor, inclusive. A vida é uma coleção de problemas. Tá? Isso é a vida. A vida é uma coleção de problemas. Tá? Agora, esses problemas estão colocados aqui pela Terra ou está colocado aqui pela Terra e pelo Shamaim? Por que existe um problema? Por que você enfrenta um problema na vida? Para eu me desenvolver em cima Para dele. você se desenvolver. Então, todo problema é uma restrição, é um tzim para a elevação. Nós vamos ver agora à tarde, na menorá. Antes de eu poder ascender a menorá e me elevar espiritualmente, eu subia, né? Assim, eu nunca fui sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote, ou o sacerdote, o Cohen, né?
subia assim uma escadinha, né? Subia em uma escadinha de 3 degraus. Eu acho que está até na foto que eu mandei da Paraxá da semana, né? Sim. O Cohen em cima da... Então, antes de eu me elevar espiritualmente, eu me elevo fisicamente. Uhum. Aí a gente viu como é que a gente eleva fisicamente. Com melhores pensamentos, cuidando melhor do corpo, né? Não é isso? Né? Na alimentação. Alimentação caché, mas eu não sou judeu, não. Você não precisa se alimentar como o judeu faz, porque nem todo judeu se alimenta como judeu. Sim. Você entendeu? Mas a alimentação caché é uma coisa que vale para qualquer cidadão no planeta. Aí outro dia eu falei na instrução que lá o negão que joga bola na Europa, ele não deve ficar frustrado quando joga uma banana para ele. Ele tem que pegar a banana e comer, porque o macaco, ele se alimenta muito melhor do que a gente, ele é vegame. Sim. O macaco tem tanta coisa para nos ensinar. A gente olha, por exemplo, para uma orangutanga com o bebezinho dela no colo dando de mamar, é uma situação amorosa extraordinária, que você não vê mais no tempo de hoje. Hã? O modo como a orangutanga, né? Outro dia eu vi na CNN, aparece esse African, não sei, Connection, uma coisa assim, tá? Lá uns holandeses que eles estão cuidando lá na África do Sul de uma área que tem orangotango. Uhum. Carinhoso, como eles são carinhosos. Sim. Um negócio impressionante. O cuidado da orangotanga com o bebezinho dela, né? O orangotango era enorme, né? O cara era monstruoso, o orangotango lá, parecia aquele, qual é o nome do filme lá? King Kong. King Kong, parecia um King Kong, né? Sabe? Ele chegou junto, passou a mão assim, levinho, porra. Hoje em dia, como é que a gente faz com nossos filhos? Bota lá logo na maternidade, lá não quer nem saber, não quer ver, você entendeu? Dá qualquer nome. Dias, acho que foi até em Minas, se eu não, foi em São Paulo. O rapaz passou, ouviu um barulho, a mãe tinha acabado de ganhar a criança e jogou dentro da lixeira. Não, da sarjeta. Da sarjeta. Onde a água cai lá. Olha só. Aí o cara teve que chamar o bombeiro para tirar a tampa. Olha só. Gente do céu. Tá vendo? O orangotango não faz isso. Sabe? Eu acho assim, né? Que nós realmente estamos vivendo a geração de Noa. Como o Rabi Yeshua fala em Mateus 25. Essa geração não passará. Que geração é essa? De Noa. Nós estamos vivendo essa maldade lá. E é uma coisa interessante, porque lá na Paraxá de Noa, o que a gente estudou? Eu vou destruir esse homem, eu não aguento mais ter feito esse homem. E todos os animais, e todas as árvores frutíferas. Mas a árvore frutífera e o animal tem alguma coisa a ver com o homem? Tem. Porque eles foram feitos para... Não é alimento nosso. É nossa responsabilidade cuidar deles. Sim, sob a nossa gestão. Tá? Então nós sequer isso estamos fazendo. Não é verdade? Tá? Então, vida. A vida é uma coleção de problemas, tá? Aí eu sou um cara, tá? Que olho assim, a minha famosa, meu famoso desenho, né? Que segundo o Menard, só eu entendo o meu desenho. Eu discordo dele, mas ele é um zaquinho, eu sou obrigado a concordar. Tá? Então, isso é esse é quem estuda no Grande Oriente, Urb et Orb, tá? Ele olha para a coleção de problemas de forma o quê? Como tendo que buscar o sagrado, e tendo que buscar as soluções aqui da Terra, tá? Tendo que buscar as soluções da Terra, não é isso? Uhum. Tá ou não? Ele é um pontífice, né? A cabeça está no... E o pé Exatamente. é que ele está na terra. Tá? E essa é a figura, né? Agora, e o camarada que quer resolver seus problemas, que pensa assim, ó. Não tem o cara que pensa assim? Tá? Como é que você vai aí? Estou bem, não. Tá? Não. Como é que você vai resolver isso? Não tem solução. Esse é o pior tipo de pessoa para você interagir. Não é verdade? Difícil,
Tá? Então, tem um cara que olha assim. Então, nós vamos ter na Torá exemplos do que, por exemplo? Exemplo da serpente de bronze, né? Moshe construiu uma serpente aí de bronze, alta. Aí a turma tem que olhar para cima, né? O que era aquilo ali? A nível de drash e de sod, né? Porque a nível lexical, a serpente era mais alta. O que você tinha que fazer com a Olhar pra cabeça? cima. Olhar para cima. Lexical. E Remes aparece nessa serpente de que forma? Tá? Pô, associava a serpente que estava na terra. Então tem uma serpente no céu que mata a serpente que está na terra, né? Ou pelo menos me cura da morte, tá? Okay. E a nível drash significa o quê? Eu extraio que antes de resolver qualquer problema, eu primeiro tenho que fazer o quê? Olhar pra cima. Olhar para cima. Eu primeiro tenho que olhar para cima. Então, às vezes, né, o irmão chega e fala, Rabi, eu não estou conseguindo resolver isso. Mas você tem orado para entender o problema? Tá? O cara chega lá e fala assim, eu estou com um problema judicial. Tá, ok. Mas você não chegou nesse problema judicial do nada, né? Tá? Você, antes de comprar o apartamento, você checou todas as alternativas que haviam para a compra de apartamento? Ou você comprou a melhor oportunidade? Você quis dar o truque? Primeiro que viu na frente. Então, nós só somos competitivos se antes da gente agir sobre um problema, nós consultarmos o sagrado. Tá? Porque é assim, irmãos, presta atenção. Aí pro irmão Eduardo, daqui a pouco tem que ir embora, que ele tem que fazer prova. Tá? Tem que fazer prova. A prova, você vai responder um monte de perguntas, não vai? Sim, Vai ter um monte de perguntas. sim. Alguma pergunta dali não tem resposta? Ah, dificilmente. Todas têm têm. resposta. Não é Certamente. verdade? Então, quando a gente enfrenta um obstáculo, quando a governança nos coloca um problema, a governança tem com ela o quê? Um objetivo. Uma Não, a resposta! Sim. Uma resposta, ela tem uma resposta. Então, como é que a gente vai colar na prova? Nós vamos colar na prova de quem? De ninguém. Da própria governança. É. Você vai pedir a resposta. Ah, sim. Você entendeu? É um negócio tão simples. É o rei Ezequias. Senhor, eu tenho procurado fazer somente o que te agradas. E chorou. Aí o que o Eterno diz? Pô, cara, quebrou meu coração aqui, né? Ele procura só fazer o que agrada, é verdade. Ele reformou o templo, ele restabeleceu os serviços da Torá, ele fez isso. Então existe um mishpat, tá? E você recebe a bênção. O que é a bênção? A bênção é a resposta, é a cola da prova. Tá? Que a gente tem o hábito de não querer fazer. A gente tem o hábito de primeiro querer saber a resposta para depois querer fazer a pergunta sobre a questão. Ou não é? A pessoa só se sente confortável quando vai para uma prova se ela já souber o quê? A resposta. O gabarito. É que o senhor fala da tirinha, né? Da tirinha. Da tirinha. Tirinha é a mesma coisa. Você entendeu? Eu nunca recebi uma tirinha assim, senhor, estou tendo esse problema jurídico. Me oriente para saber como não mais ter um problema desse na vida. O cara quer resolver aquele problema. Mas ele não está pedindo para não ter mais aquele tipo de problema na vida. Então está arriscado ele continuar a ter o quê? Mesmo problema. Coleção de problemas. Que a vida é uma coleção de problemas. Tá? Então, irmãos, essa é a grande revisão que eu queria propor para vocês hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa instrução, né? Essa geral sobre o nosso grande Oriente, o Bet Orbe. Tá? Nós somos um Oriente maçônico-cabalista. Tá? Nós somos centrados no verbo tikkun, que é o verbo restaurar. Então, tudo que nós fazemos para restaurar a nossa conexão, né, com o sagrado,
nossa conexão com os homens e nossa conexão com a natureza, com a Terra, com Gaia, tá? Então, nós somos um Oriente maçônico cabalista, ou maçônico Kabbalah, né? Como se fala em inglês, tá? Nós apresentamos obras de restauração, tá? Então, o irmão, quando ele começa a estudar conosco, ele entra em um processo de restauração sobre sua relação com o Eterno e com relação com os homens e com Gaia, tá?